Boa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Você que nos acompanha na página Pregações Espíritas no Facebook e você que está inscrito no canal Pregações Espíritas no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma pregação de sábado às 20 horas, hoje, dia 22 de abril de 2023. Como leitura preparatória para a nossa prece, nós vamos ler do Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 23 a 35. É a parábola do devedor implacável, também conhecida como parábola do credor incompassivo. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um homem-rei que quis ajustar contas com os seus servos. Ao começar a ajustar as contas, foi trazido a ele um devedor de 10.000 talentos. Não tendo ele com que pagar, o Senhor ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, as crianças e tudo quanto tinha, para que fosse pago. Então, prosternando-se, o servo o reverenciava, dizendo: "Sê longânime para comigo, e tudo te pagarei." O senhor daquele servo, compadecendo-se, liberou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o estrangulava, dizendo: "Paga, se algo me deves." Assim, prosternando-se o seu conservo, rogava-lhe, dizendo: "Sê longânime para comigo, e te pagarei." Ele, porém, não queria, mas saiu e lançou-o na prisão, até que pagasse o que estava devendo. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecera, entristeceram-se muito, e vieram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então, o seu senhor, convocando-lhe, lhe disse: "Servo mau, perdoei-te toda aquela dívida, quando me rogaste. Não devias tu, igualmente, ter misericórdia do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti?" E, irando-se, o seu senhor o entregou aos carcereiros, até que pagasse tudo o que estava devendo. Assim vos fará meu Pai que está nos céus, se não perdoardes de coração cada um ao seu irmão. Vamos fazer a nossa prece. Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais, espíritos familiares e simpáticos e nossos anjos guardiães. A todos vós pedimos a bênção, a intercessão, a inspiração, neste momento em que nos reunimos em Teu nome, Senhor, para estudarmos as Tuas lições, a Tua lição sobre o perdão de Deus, perdão de Ti mesmo, e que sabemos, temos que procurar, praticar, imitar, porque Tu és o nosso modelo e guia, Senhor, como está na questão 625 do Livro dos Espíritos. E antecipadamente gratos por mais esta bênção, por mais esta oportunidade, pedimos permissão para iniciar a pregação de hoje. Que assim seja. Meus amigos, perdão é o tema da nossa reflexão de hoje. Difícil, muito presente no nosso dia a dia, nas nossas vidas. Quem não ofende e quem não já foi ofendido? Todos nós, né? Quem não comete erros? E Jesus não somente deixou esta parábola que aborda o tema, como também tem uma parábola muito emblemática sobre o perdão, que é a parábola do filho pródigo, que também é conhecida como a parábola do pai compassivo. E
não, como se não bastassem essas duas parábolas, ele nos deixou, né, ensinou aos seus discípulos e ficou registrado para a posteridade, para todos nós que queremos ser seus seguidores, queremos ser seus discípulos, queremos ser cristãos, a oração do Pai Nosso, onde, num determinado trecho, Jesus nos ensina a pedir que o Pai nos perdoe, assim como nós temos perdoado os nossos devedores, ou aqueles que nos têm ofendido. E além disso, como se não bastassem duas parábolas, uma oração, em que o tema é abordado, as últimas palavras de Jesus na cruz, diante de toda aquela turba, sejam, né, os que tivessem gritado perante Pilatos para que Jesus fosse crucificado e que Barrabás fosse solto, seja mesmo pelos seus discípulos disfarçados, temerosos, para que não fossem reconhecidos ali no meio da multidão, não importa. Jesus disse, extensivo a todos, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então, muitas vezes, isso que eu vou falar agora, não é uma justificativa, não é uma carta branca para que nós nos sintamos muito à vontade para errar, para pecar. Mas é verdade que muitas vezes nós erramos por ignorância, porque nós não temos ainda noção, não atentamos, não atinamos, não nos demos conta do que estamos fazendo. E não por outro motivo, Paulo, o grande apóstolo dos gentios, o convertido da estrada de Damasco, ele disse, o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. E o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Então, muito do que a gente faz é por ignorância. Mas algumas vezes nós temos que reconhecer, renitentes. Nós já temos consciência. Nós já erramos uma vez. Não é a primeira vez que nós estamos errando. Nós já erramos uma vez. Então nós estamos repetindo o erro. Às vezes na mesma encarnação. Às vezes já tendo sofrido, inclusive, as consequências. Né? Vamos usar o exemplo na seara do crime, do direito penal, do direito criminal. O criminoso que pratica um crime e sofre a pena, né, seja a limitação de algum direito, seja a constrição de um bem, né, e indisponibilidade dos bens, ou a privação da sua liberdade, pagamento de multa, se ele já sofreu a pena e já está consciente do erro que praticou, se ele fizer de novo, inclusive na lei humana, funciona dessa forma, ele não terá mais o tratamento abrandado, porque, como se diz no direito penal, o réu primário, ou seja, aquele que está cometendo o crime pela primeira vez, ele tem uma série de benefícios, o tratamento que a lei e a justiça dão a ele é menos rigoroso do que o reincidente. Então, se você está praticando um crime pela segunda, pela terceira, pela quarta vez, a lei e a justiça não serão mais tão brandas, tão flexíveis. Muitas vezes não se pode mais aplicar penas alternativas. No caso, se você fosse, né, se eu, você, cada um de nós fôssemos réus primários, e dependendo de qual é a pena máxima para aquele determinado crime. Então começa a ficar mais complicado. Começam a incidir fatores
que dificultam, que vão ensejar, vão significar, vão resultar num agravamento, num aumento de pena. Então, se nós não tínhamos a consciência de que estávamos errando, de que estávamos praticando crime, isso é uma coisa. Agora, quando nós já temos essa consciência, essa noção, esse conhecimento, não somos mais ignorantes, não somos mais desconhecedores, aí já não se aplica mais o mesmo tratamento, a mesma, digamos assim, as atenuantes, né, não se aplicam mais por conta da primariedade, né? Podem existir outros fatores atenuantes específicos de cada crime, mas a atenuante genérica, geral, da primariedade, ou seja, é a primeira vez que nós estávamos a cometer o delito, o crime, né? Ou ainda trazendo para o plano moral, né? Espiritual, o pecado já não será mais assim. Então, Jesus deixou isso bem claro. Então, quando a gente recebe, ainda que seja o perdão de Deus, o que é isso? O que é o perdão de Deus? Perdão de Deus, inclusive, Emmanuel tem um texto muito bom que nós não vamos usar aqui hoje, mas eu vou citar. Perdoados, mas não limpos. Nós somos perdoados por Deus, por Jesus, só que nós não estamos limpos a partir do momento que nós somos perdoados. Nós temos que reparar o nosso erro. Então, se nós cometemos novamente um pecado, se nós praticamos um erro, nós seremos perdoados de novo? Sim. Só que as consequências começam, assim como na legislação humana, começam a ser mais difíceis. As consequências começam a ser mais complicadas. O tratamento que nós vamos passar a ter, assim como na esfera criminal da legislação humana, muitas vezes não vai mais poder ser aplicada uma pena alternativa, vai ter que ser aplicada uma pena de cerceamento de liberdade, de prisão, né, detenção. Também no âmbito espiritual acontece isso. Daí porque Jesus, nessa parábola que nós acabamos de ler, o servo havia conseguido uma quantia exorbitante, que se nós fôssemos, inclusive, analisar a questão monetária, né, a questão de valor mesmo, valor ativo, de quanto está escrito aqui na parábola, 10.000 talentos, era algo que era absolutamente impagável. Por isso que Jesus quis dar esse exemplo. Deus é tão bom, tão compassivo para conosco, para com os nossos erros, que se nós nos arrependermos, se nós nos convertermos verdadeiramente, se nós nos transformarmos, muitas vezes Ele nos perdoa de algo que seria impagável. Só que nós temos que tomar uma atitude, aí é que está. A nossa reflexão hoje, o objetivo principal é: o que o perdão importa? Qual é o passo seguinte? Qual é o ato seguinte? Qual é a circunstância seguinte, depois que nós somos perdoados? Ah, estou perdoado, então posso continuar errando agora, estou livre, posso fazer o que eu quiser, aquilo que eu devia eu não devo mais, então agora é vida nova, mas não necessariamente vida diferente, que é muito o que acontece conosco, né? Seja no âmbito criminal mesmo, humano, ou no âmbito espiritual. Ah, estou me sentindo, né? Fui lá na igreja, confessei para o padre mandou rezar, né? Não sei quantos Pai Nosso, não sei quantos Ave Maria, e aí eu levo uma semana fazendo isso e continuo pecando depois. Fui convertido na igreja batista, recebi o batismo, estou livre dos meus pecados,
Estou com uma carta branca agora, com um cheque em branco, para praticar qualquer pecado, qualquer crime, porque eu já estou batizado ou porque eu já me confessei. Fui lá na casa espírita, né? Recebi o passe, tomei a água fluidificada. Estou livre para continuar pecando? Bom, o livre-arbítrio que nós temos até possibilita que nós façamos dessa forma. Porém, é o que nós acabamos de dizer. Se nós recebemos o perdão de Deus, o perdão de Jesus, e continuamos da mesma forma que éramos antes, não é que nós não vamos mais receber o perdão de Deus. Nós vamos receber. Porém, as consequências e a liberdade, digamos assim, o nosso livre-arbítrio, em âmbito espiritual, começa a ser cerceado. Então, Jesus, quando diz que perdoa os nossos pecados, ele não quer que a gente continue vivendo numa vida de pecado, não. Passando uma borracha. Não é isso, meus irmãos. Por isso, Emmanuel escreveu o texto. Perdoados, mas não limpos. Então, Jesus não quer. Jesus não é um agente que é condescendente com o mal, com o pecado, com o crime, nada disso. E muitas vezes nós interpretamos dessa forma. Ah, eu estou perdoado, eu estou convertido, eu estou batizado, eu já me confessei, eu comunguei, eu já fui lá e tomei o passe, tomei a água fluidificada. Não é apenas isso. Se fosse, o mundo já estaria muito mais avançado, muito mais evoluído do que até para o próximo estágio para o qual nós estamos caminhando. Já não seria nem de regeneração, seria já um mundo feliz, um mundo ditoso, um mundo celeste, talvez, se bastasse que nós fôssemos perdoados. Então, por que nós podemos dizer e chegar a essa conclusão? Porque em vários episódios em que Jesus manifestou o perdão dele, ele alertou a própria pessoa perdoada. Perdoados estão os teus pecados. Vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Então Jesus não estava autorizando, como não está até hoje, que nós outros sejamos perdoados e continuemos a pecar. Não é isso. Nós fomos perdoados, nós somos perdoados, nós estamos tendo uma nova oportunidade para que nós nos transformemos, meus irmãos. Para que nós saiamos da rota do pecado, da rota do crime. É isso. Nós não estamos condenados à morte, ao fogo eterno. Jesus está renovando uma oportunidade para nós outros. Agora, se nós não aproveitamos essa oportunidade, que foi o que aconteceu com o servo que devia 10.000 talentos, ele foi perdoado. O que o rei esperou dele? Está aqui na parábola. O que o rei que acabou de perdoar um devedor de 10.000 talentos esperou desse devedor? Que uma quantia irrisória, é como se esses 10.000 talentos fosse algo em torno de 10 milhões de reais. Ou 10 bilhões de reais. Nós fomos perdoados de uma dívida de 10 bilhões de reais. E aí a gente sai, passo seguinte, a gente sai do local onde esse credor acabou de nos perdoar, nós nos prosternamos diante dele, pedimos que ele tivesse compaixão de nós outros, e ele nos perdoou. E a gente sai e encontra com alguém que nos deve R$1.000. E agarra no pescoço dessa pessoa, falando, você vai me pagar. Se você não me pagar, eu vou te prender, vou vender você, sua família, seus bens, né? Como vocês todos como escravos. Então, quer dizer, é isso que a gente está liberado para fazer a partir do momento que a gente foi perdoado? Então, Jesus fala, o seu senhor convocando-lhe, então chegou ao conhecimento do Senhor e ele chamou aquele
que devia 10 bilhões de reais, né? 10 mil talentos. E o Senhor ainda fala para ele, chama atenção. Chama atenção. Olha aí, o amigo, o pai, o credor, Deus, Jesus, quando nos perdoa, muitas vezes chama a nossa atenção. É igual o pai e a mãe quando fala, meu filho, você errou. Você errou. Vou te perdoar, você está perdoado, mas você errou. Não quero que você haja assim novamente. Então, a função do pai, da mãe, do responsável, não é simplesmente, tá tudo... Porque cai numa banalização, num relativismo, algo que não tem que ser banalizado e relativizado. Então, dizer simplesmente, tá tudo certo, tá perdoado, tá tudo bem. E será que é isso que é a atitude de uma pessoa amiga? Será que é isso que é a atitude de uma pessoa responsável? De uma pessoa que quer o bem daquele? Né? Se é o nosso pai, a nossa mãe, o nosso avô, a nossa avó, um irmão mais velho, um tio, uma tia, o professor no colégio, o diretor, ou num âmbito espiritual, Jesus, Deus, eles vão simplesmente falar, tá tudo bem, pode continuar aí sua vidinha, tá tudo certo, continua fazendo as mesmas coisas, qualquer coisa, se você me pedir perdão, eu perdoo. Essa é a função de um educador? Essa é a função de um salvador? De um Messias? De um pastor que cuida das suas ovelhas e quer salvá-las do ataque dos lobos vorazes? Não é. Então, o cuidador, o pastor, o pai, a mãe, o mestre, o Messias, nosso Pai Celestial, nosso Criador, eles não vão simplesmente passar a mão na nossa cabeça. Tá tudo certo, meu filho. Não tem nada não. Tem sim. E nós temos que ser alertados para que não nos tornemos reincidentes. Então Jesus destacou isso aqui. O credor, o rei, que havia acabado de perdoar, ele chamou a atenção do servo. Servo mau, perdoei-te toda aquela dívida, quando me rogaste. Não devias tu igualmente ter misericórdia do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? Então, quer dizer, o que isso significa? Não é simplesmente imitar Jesus, Deus, né, os santos, da boca para fora, ou dando demonstrações, né, públicas, posta foto lá abraçado com o seu antagonista, nós agora estamos juntos, fizemos as pazes. Será que isso é real? Né? Às vezes, como nós vamos ver aqui, é melhor nós nos mantermos à distância com um sentimento sincero de perdão. Por quê? Porque se aquele irmão nosso que estava equivocado, mesmo com o nosso perdão, não mudou a sua trajetória, vou dar um exemplo mais fácil para a gente entender. Né? Nós aí que já passamos pela adolescência, pela juventude, e tivemos alguns amigos talvez envolvidos com coisas erradas. E nós nos afastamos deles. Não saímos mais com eles. Não usamos as mesmas coisas que eles. Não praticamos as mesmas, né? Não tomamos as mesmas atitudes que eles. Nos afastamos. Isso significa que nós deixamos de ser amigos deles? Não. Muitas vezes eles fazem parte das nossas orações diárias. Muitas vezes nós queremos o bem para eles. Mas,
como nós estamos vendo que eles estão ainda num caminho equivocado, nós procuramos nos manter afastados. Então, essa que é a questão. O perdão, né, não importa em presença física, convivência, postar fotinho no Facebook ou no Instagram, abraçado e tal, nada disso. Isso tudo pode ser prática exterior, pode ser orgulho, querendo aprovação, né, de seguidores, de fãs. Olha só, fulano, né? Então, você às vezes à distância, você pode estar sendo mais sincero em seu perdão do que se você estiver próximo ali, apertando a mão do seu antagonista, ex-antagonista, né, que você está dizendo que agora é seu amigo de novo e tal. Enfim, né? A distância às vezes é mais saudável, é mais profícua, é mais verdadeira do que uma convivência, né, uma proximidade falsa. Daí porque Jesus também foi tão enérgico e não comungou, não conviveu, não partilhou dos fariseus, dos doutores da lei, que ele chamou com veemência de hipócritas. Ele ficou trocando figurinha, ficou de amizade, de frequentar casa de doutor da lei, de fariseu. Não. E, inclusive, meus irmãos, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, é nesse capítulo que tem duas perguntas muito interessantes, ou melhor, três, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Olha, misericórdia é exatamente essa compaixão. Se nós somos misericordiosos, se nós somos compassivos, nós perdoamos. Agora, o que significa perdoar? Né? Então, por exemplo, no item 17 do capítulo 10 de O Evangelho segundo o Espiritismo, item este, que está dentro do tópico a indulgência. E aí, antes de ler, inclusive, vamos lá na questão 886 de O Livro dos Espíritos. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Benevolência para com todos. Então, se nós estamos sendo sinceros no nosso perdão, nós quereremos o bem até daquele nosso ex-antagonista, que nós acabamos de perdoar. Então é benevolência, desejar o bem. É aquele perdão que não é aquele perdão que fala assim, eu te perdoo, mas a lei é de causa e efeito. Eu te perdoo, mas o mundo dá muitas voltas. Eu te perdoo, mas aqui se faz, aqui se paga. Não é esse perdão, meus irmãos. É o perdão de quero que ele seja a pessoa mais feliz do mundo, que muitas bênçãos recaiam sobre ele e que ele não se enverede pelo caminho do mal. Porque Jesus alertou. Quantas pessoas Jesus disse, teus pecados estão perdoados, mas disse, vá e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Curou o paralítico do tanque de Betesda. Estava ali há 38 anos. Encontrou depois esse jovem, né? Esse homem, jovem ainda, no templo. Sabe-se lá, né? Fazendo o quê? Mas Jesus conhece o nosso íntimo, o nosso coração, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Então Jesus o encontrou no templo. Ele não estava num bar, numa taberna, né? Não estava fazendo aparentemente nada errado, mas Jesus o alertou. Olha que já estás são.
não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então, olha aí a questão da limitação que a gente sofre, mesmo sendo perdoados. A gente é perdoado? É. Se a gente errar de novo, a gente vai ser perdoado de novo? Vai. Só que as coisas vão se complicando. A gente, quando é perdoado, não está recebendo autorização para continuar pecando, errando, cometendo crimes. Embora o nosso livre-arbítrio possibilite, mas não permita. Possibilita, mas não permite. Então, Jesus alertou a mulher chamada de adúltera, que foi apresentada diante de Jesus para ele se manifestar sobre o que ele diria, né, sobre aquilo. Ele deu o ensinamento de que a gente não pode sair com o dedo em rixa apontando que alguém fez isso, que alguém fez aquilo, né? Cada um tem que cuidar do seu espírito, do seu comportamento, da sua atitude na vida. Então Jesus falou, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Ninguém teve coragem, porque alguém pode se dizer sem pecado? E aí, depois que todo mundo tinha saído, ele perguntou, mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Não, Senhor, ninguém. Eu também não te condeno. E Jesus não tinha pecado, meus irmãos. Ele podia ter atirado a pedra, mas não atirou. Porém, ele disse em seguida para a mulher, vá e não peques mais. E quem leu um conto de Humberto de Campos sobre a mulher adúltera, principalmente nós espíritas, né? Veio a descobrir que, na verdade, essa mulher não era adúltera. Ela foi acusada de adultério, mas ela não era adúltera. Ela não tinha lá uma vida exemplar, né? Uma vida santa. Mas, naquele episódio, ela não tinha cometido adultério. Só que Jesus sabia, como sabe, de cada um de nós, o que nós fazemos e deixamos de fazer. O que nós fingimos fazer ou o que nós fingimos não fazer. Jesus sabe. Então ele alertou, ele disse, ó, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Então o perdão não é uma autorização para nós continuarmos pecando, cometendo crimes. Não. O perdão é para nós nos transformarmos, para nós nos renovarmos. Essa é a finalidade do perdão. E na medida em que nós não nos transformamos, não nos renovamos, vai se cerceando esse livre-arbítrio, essa liberdade. As coisas vão ficando mais difíceis. Então, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Pergunta 886 do Livro dos Espíritos. Benevolência para com todos. E esse sentido é como entendeu Jesus. Jesus, quando perdoou algum pecador e disse, vai, não peques mais, o que ele estava fazendo? Tendo benevolência, desejando bem para aquela pessoa, naquela encarnação e para aquele espírito, durante toda a sua trajetória. Vai e não peques mais. E quando ele alertou, não somente para não pecar mais, mas para não pecar mais, para que não acontecesse coisa pior, ele estava vislumbrando, meus irmãos, todo o futuro daquela pessoa ou nosso. O que não vai acontecer se a gente continuar no erro, no pecado, no crime? Então é essa benevolência, querer o bem, não é só agora, daqui a algumas horas, alguns minutos, alguns dias, não. É para sempre. É essa benevolência que Jesus nos quer. E é essa benevolência que nós temos que querer para o nosso antagonista, para o nosso adversário, se nós estivermos realmente perdoando. Isso é o perdão verdadeiro. Indulgência para com as imperfeições alheias.
Indulgência é uma espécie de tolerância, é ter paciência. Por quê? Porque nós somos imperfeitos, todos nós. Então, na medida que meu irmão é imperfeito e erra, eu também. Então, ele precisa de indulgência e eu também. Então, é ter tolerância, ter paciência, saber que nós estamos mais ou menos todos no mesmo nível. E perdão das ofensas, especificamente. Perdão das ofensas. E aí, Kardec, na sua didática, no seu bom senso, ele vai mais além e na questão 887 ele pergunta: Jesus também disse, amai mesmo os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais? E a inimizade não provirá de uma falta de simpatia entre os espíritos? Como é que alguém pode amar um inimigo? Foi isso que Kardec perguntou. Não é natural, né? Ou não é contrário à natureza você, sabendo que alguém quer o seu mal, alguém que te odeia, alguém que te calunia, você expressar de alguma forma o amor? Como é que é isso? É mais ou menos a pergunta de Kardec em outros termos. E os espíritos superiores responderam: certo, ninguém pode votar aos seus inimigos um amor terno e apaixonado. Não é, né, a mesma coisa de quando nós nos enamoramos, né? Ah, me apaixonei pela moça que eu acho que é com quem eu vou casar, né? E aí tem até frases populares, né? O amor é cego, a gente não vê defeito nenhum. Ou até os defeitos da pessoa a gente acha engraçadinho, bonitinho. Ah, fulano é maravilhoso, fulano é maravilhosa. Até isso assim. E aí a gente vê alguns parentes, algumas pessoas mais próximas. Ué, fulano, mas você não ficava irritado com esse tipo? Não, mas nela eu acho lindo. Não é isso. Amar os nossos inimigos não é isso. E nem é ter a ternura também que nós temos com um pai, uma mãe, um filho, uma filha, um sobrinho, uma sobrinha, um irmão, uma irmã. Não é isso. Os espíritos superiores que estão respondendo, meus irmãos, não sou eu. Ninguém pode votar aos seus inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que Jesus entendeu de dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e lhes retribuir o bem, o mal com o bem. Então a pessoa fez alguma coisa ruim pra gente, em vez da gente revidar, fazer a mesma coisa, ou fazer algo parecido, ou esperar uma oportunidade para dar aquela, não é nem alfinetada, não, aquela espadada, né? Fazer alguma coisa boa. A pessoa falou mal da gente, vamos elogiar a pessoa então. Mas de verdade, não é para posar de bacana, de bonito, nada disso não, de superior, né? É isso que os espíritos, tanto aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, como no Livro dos Espíritos, estão a nos exortar a fazer. Retribuir o mal com o bem. É você ter isso de verdade, é sincero esse tipo de sentimento. Eu não quero o mal dessa pessoa, eu quero o bem dela. O que eu posso fazer, né? O que eu posso encontrar de bom nela? Destacar isso, em vez de sair divulgando, por exemplo, né, que a pessoa está fazendo isso, está fazendo aquilo. E, inclusive, a gente já vai chegar lá, porque é exatamente a pergunta que está em O Evangelho segundo o Espiritismo. Né? No capítulo 10, Bem-aventurados que são misericordiosos, Kardec pergunta, no item 19, tópico: é permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem? Então, será que primeiro, é bom, é lícito, né? É cabível, é útil a gente repreender alguém?
Lógico, se a pessoa estiver fazendo algo errado, é lógico, né? Ninguém que está fazendo algo bom vai ser repreendido. Ninguém sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo. Ó, eu sou imperfeito, você é imperfeito. Eu estou vendo que você está fazendo uma coisa errada. Por eu ser imperfeito, eu devo ficar quieto? Não devo falar nada? Não devo te alertar? É essa a pergunta de Kardec. Responde São Luís. São Luís. Certamente que não é essa a conclusão a tirar-se, porquanto cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos. Nós temos, cada um de nós, a missão de colaborar com o progresso nosso, de todos e do mundo. Certamente que não é essa a conclusão a tirar-se, porquanto cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos e, sobretudo, daqueles cuja tutela vos foi confiada. Então, estamos na condição de responsáveis, de educadores, pai, mãe, tio, tia, avô, avó, professor, coordenador, diretor de escola, diretor de instituição religiosa, pregador, responsável por um determinado estudo, grupo de estudo. Todos nós, cada um de nós, tem o dever de trabalhar pelo progresso de todos e, sobretudo, daqueles cuja tutela vos foi confiada. Por isso mesmo, deveis fazê-lo. Fazer o quê? Repreender. Repreender. Mostrar que a pessoa está errando. Quem está dizendo isso é São Luís, meus irmãos. Por isso mesmo, deveis fazê-lo com moderação. Não é para humilhar a pessoa, né? Envergonhar a pessoa em público. Não é nada disso. Deveis fazê-lo, sim, com moderação, para um fim útil e não, como as mais das vezes, pelo prazer de denegrir. Neste último caso, ou seja, pelo prazer de denegrir, a repreensão é uma maldade. Então você repreender a pessoa, em público às vezes, no local de trabalho, né? A pessoa cometeu um equívoco lá, o empregado, o trabalhador, fez uma besteira, errou na atuação que lhe cabia. Aí vem, nem às vezes o dono da empresa faz isso, mas às vezes o gerente da loja, do estabelecimento, é mais rigoroso do que o próprio dono. É verdade ou não é? Neste último caso, a repreensão é uma maldade. No primeiro, quer dizer, quando é com moderação, para um fim útil, você está querendo ajudar a pessoa a se melhorar, a progredir, a sair do erro, do pecado, do crime. No primeiro, é um dever nosso, que a caridade manda seja cumprido com todo o cuidado possível. Ademais, a censura que alguém faça a outrem deve ao mesmo tempo dirigi-la a si próprio, procurando saber se não a terá merecido. Kardec vai e pergunta: será repreensível notarem-se as imperfeições dos outros, quando daí nenhum proveito possa resultar para eles, uma vez que não sejam divulgadas? Tudo depende da intenção. De certo, a ninguém é defeso ver o mal, quando ele existe. Fora mesmo inconveniente ver em toda parte só o que a observação redunde em detrimento do... Não, perdão, pulei aqui uma linha. Fora mesmo inconveniente ver em toda parte só o bem. Não é para a gente ser romântico, meus irmãos, e achar que está tudo às mil maravilhas. Ah, que ótimo, que lindo. Igual como o exemplo que eu acabei de falar, né? Quando a gente está apaixonado.
Até o erro da pessoa a gente acha lindo, maravilhoso e tal. Depois ela vai melhorar, né? Depois ela corrige. E a gente, às vezes, namora, noiva, casa, achando que a gente vai conseguir mudar a pessoa depois e que aquilo que eventualmente poderia nos incomodar e nos incomodaria, num dado momento vai ser corrigido, né? E não é assim, geralmente, que acontece, né? Então, não é para a gente ser um romântico, né? E só ver, né, tudo como se fosse as mil maravilhas. Ah, o mundo é lindo, né? E não é isso. Fora mesmo inconveniente ver em toda parte só o bem. A gente tem que ser realista. Semelhante ilusão, quer dizer, só tem bem em tudo, né? Não tem mal nenhum. Isso não é exatamente um crime, isso não é exatamente um erro, né, e tal. Semelhante ilusão prejudicaria o progresso. Palavras de São Luís. De novo, o erro está no fazer-se que a observação redunde em detrimento do próximo, desacreditando-o, sem necessidade na opinião geral. Então não é para você sair divulgando, fulano de tal, que fez isso, isso e isso e tal. Não é isso. Não é isso. Isso sim seria uma falta de caridade, uma humilhação, né? Muitas vezes um orgulho, porque você está corrigindo, né, o fulano. Eu vou dizer qual que é o certo, hein? É assim, e não como fulano falou e tal. Então, quer dizer, está querendo demonstrar que tem mais conhecimento do que todo mundo, né? Não é nada disso. A utilidade, a caridade mesmo de se repreender alguém consiste no igualmente repreensível seria fazê-lo alguém apenas para dar expansão a um sentimento de malevolência e a satisfação de apanhar os outros em falta. Quer dizer, só para divulgar o mal, né? É aquela pessoa que só chega para dar notícia ruim. E parece que gosta de ver a reação, né, das pessoas que ouviram, né? A preocupação, o medo, a ansiedade, né? A gente tem, às vezes, um prazer mórbido de ver a reação, né, da pessoa recebendo. E tem gente que até brinca, né? Isso é de uma inferioridade espiritual, né? Tá lá na escala dos espíritos, né? Espíritos zombeteiros, né? Gosta de dar susto, finge que está morto, né? Para a mãe, ou para o pai, ou sei lá para quem, né? E aí a pessoa que está achando que você, né, que está dando o susto, que está fazendo a brincadeira, que de fato está passando mal, morreu, quase, né, tem um ataque cardíaco, e aí você começa a rir, acha muito engraçado. Quer dizer, isso denota a nossa inferioridade, né, quando a gente age dessa forma. Então, aí dá-se inteiramente o contrário, quer dizer, o contrário disso, quando, estendendo sobre o mal um véu, olha aí, não é para sair divulgando. Fulano de tal fez isso assim, assim, não sei quando e tal, cometeu tal crime, cometeu tal pecado, falou isso, falou aquilo. Dá-se inteiramente o contrário quando, estendendo sobre o mal um véu, para que o público não veja, aquele que note os defeitos do próximo o faça em seu proveito pessoal, isto é, para se exercitar em evitar o que reprova nos outros. Essa observação, em suma, não é proveitosa ao moralista? Como pintaria ele os defeitos humanos se não estudasse os modelos? Então a gente tem que pegar aquilo para a gente não incidir naquele mesmo erro. Haverá casos, terceira pergunta, em que se convenha desvendar o mal de outrem? É muito delicada essa questão. E para resolvê-la, necessário se torna apelar para a caridade bem compreendida. Olha aí de novo a questão da caridade. Se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá nunca em divulgá-lo.
é algo que a pessoa está fazendo, mas só causa mal a ela mesma e mais ninguém. A gente até pode, como se a gente tiver, né, estiver na condição de amigo, de parente, né, de próximo, tentar. Mas, né, se, porém, podem acarretar prejuízo a terceiros, deve-se atender de preferência ao interesse do maior número. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever. Por isso que Jesus foi tão enérgico com os fariseus, os doutores da lei, chamando-os de hipócritas, com todas as letras. Por quê? Porque ele não queria que o povo continuasse sendo enganado. Então, entre expor uma pequena quantidade de pessoas que está prejudicando um sem número ou deixar que esse sem número, uma multidão, uma grande quantidade de pessoas, continuasse sendo enganado, Jesus preferiu mostrar a hipocrisia daqueles poucos fariseus e doutores que ele condenou, né, e foi tão enérgico. Daí porque também chegou, né, no ápice da sua manifestação de reprovação, derrubando a mesa dos cambistas, né, na sinagoga lá, que estavam fazendo uma festa, né, vendendo animais para serem sacrificados, aí tinha que trocar pelo dinheiro que era só o dinheiro lá dos fariseus lá, né? E aí é igual hoje a gente aqui, né, diante do dólar, né? Tem o câmbio. O dólar hoje está próximo aí de R$ 5, né? Então, imaginemos nós, né, para a gente comprar uma oferenda que custava não sei quantos dólares, digamos assim, e a gente vivendo num país cuja moeda vale 5 vezes menos. Então, o prejuízo, né, que a população tinha não era só de ordem moral, não, era prejuízo material com as coisas sagradas. Ah, você vai fazer a sua oferenda, você vai fazer o sacrifício que a lei determina. Então, ó, um animal pequeno aqui custa R$ 50. Só que aí você tem que trocar pelo dólar. 5 vezes 5, 25. Ou seja, um preço que seria de R$ 50 passa a ser de 250. E por aí, então, imaginemos, meus irmãos, Jesus vendo aquilo tudo com as coisas sagradas. Se nós nos indignamos hoje com o que nós vemos muitas vezes, imaginemos, né, o que Jesus não sentiu. Embora o professor Clóvis Tavares dissesse que nós não tínhamos condições de aferir com exatidão, com precisão, com clareza, o que Jesus exatamente sentiu. Porque ele, professor Clóvis, dizia, foi uma santa indignação. Não é nada próximo do que a gente sente. Mas só para a gente ter mais ou menos uma ideia, se a gente se indigna com coisas que a gente vê hoje, né, dentro das religiões aí, né, o que não sentiu Jesus vendo a casa de oração, a casa de Deus, sendo, né, desvirtuada daquela forma para encher os bolsos dos fariseus, dos doutores da lei, né, daqueles lá que estavam fazendo aquilo tudo, né? Então, voltando aqui, segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, que foi o que Jesus fez exatamente. Pois mais vale caia um homem do que virem muitos a ser suas vítimas. É exatamente o que eu acabei de falar. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. E aí, para finalizar aqui,
No livro Pão Nosso, tem 2 textos de Emmanuel. Um é o capítulo 50, livro Pão Nosso, de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, capítulo 50, preserva a ti próprio. E o outro, capítulo 137, inimigos. Como que nós devemos, né? Eu vou ler os 2 para a nossa conclusão aqui. Preserva a ti próprio, vai e não peques mais. É a epígrafe. Jesus no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 11. A semente valiosa que não ajudas pode perder-se. A árvore tenra que não proteges permanece exposta à destruição. A fonte que não amparas poderá secar-se. A água que não distribuis forma pântanos. O fruto não aproveitado apodrece. A terra boa que não defendes é asfixiada pela erva inútil. A enxada que não utilizas cria ferrugem. As flores que não cultivas nem sempre se repetem. O amigo que não conservas foge do teu caminho. A medicação que não respeitas na dosagem, na oportunidade que lhe dizem respeito, não te beneficia o campo orgânico. Assim também é a graça divina. Se não guardas o favor do alto, olha aí a questão do perdão, né? Como que é a graça? Se não guardas o favor do alto, respeitando-o em ti mesmo, se não usas os conhecimentos elevados que recebes para benefício da própria felicidade, se não prezas a contribuição que te vem de cima, não te vale a dedicação dos mensageiros espirituais. Olha a questão de como é sério nós não aproveitarmos as oportunidades que nos são dadas, principalmente, né, de renovação, de transformação, por causa do perdão que nós temos recebido. Debalde improvisarão eles milagres de amor e paciência na solução dos teus problemas, porque sem a adesão de tua vontade ao programa regenerativo, sem a adesão de tua vontade ao programa regenerativo, todas as medidas salvadoras resultarão imprestáveis. Vai e não peques mais. O ensinamento de Jesus é suficiente e expressivo. O médico divino proporciona a cura, mas se não a conservamos dentro de nós, ninguém poderá prever a extensão e as consequências dos novos desequilíbrios que nos sitiarão a invigilância. Não precisa falar nada, né? Nem precisa comentar, está muito claro. Que texto de Emmanuel. E, por fim, inimigos. Amai, pois, os vossos inimigos. Jesus, no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 35. A afirmativa do Mestre Divino merece meditação em toda parte. Naturalmente que a recomendação quanto ao amor aos inimigos pede análise especial. A multidão, em geral, não traduz o verbo amar senão pelas atividades cariciosas. Para que um homem demonstre capacidade afetiva ante os olhos vulgares, precisará movimentar imenso cabedal de palavras e atitudes ternas. Quando sabemos que o amor pode resplandecer no coração das criaturas sem qualquer exteriorização superficial. Vejamos a sabedoria de Emmanuel. Vou repetir. Para que um homem demonstre capacidade afetiva ante os olhos vulgares, precisará movimentar imenso cabedal de palavras e atitudes ternas. Quando sabemos que o amor pode resplandecer no coração das criaturas sem qualquer exteriorização superficial.
Porque o Pai nos confia experiências laboriosas e rudes na Terra ou noutros mundos, não lhe podemos atribuir qualquer negação de amor. No terreno a que se reporta o amigo divino, é justo nos detenhamos em legítimas ponderações. Onde há luta, há antagonismo, revelando a existência de circunstâncias com as quais não seria lícito concordar, tratando-se do bem comum. Quando o Senhor nos aconselhou a amar os inimigos, não exigiu aplausos ao que rouba ou destrói, deliberadamente. Nem mandou multiplicarmos as asas da perversidade ou da má-fé. Recomendou realmente auxiliarmos os mais cruéis, no entanto, não com aprovação indébita, e sim com a disposição sincera e fraternal de ajudá-los a se reerguerem para a senda divina, por meio da paciência, do recurso reconstrutivo ou do trabalho restaurador. O Mestre, acima de tudo, preocupou-se em preservar-nos contra o veneno do ódio, evitando-nos a queda em disputas inferiores, inúteis ou desastrosas. Ama, pois, os que se mostram contrários ao teu coração, amparando-os fraternalmente, com todas as possibilidades de socorro ao teu alcance, convicto de que semelhante medida te livrará do calamitoso duelo do mal contra o mal. Meus irmãos, maravilhosos os textos, as lições aí que Kardec, que São Luís, que os espíritos superiores nos trouxeram e que o próprio Jesus nos deu, né, sobre o perdão, que muitas vezes nós entendemos de forma equivocada. Então, não esgotando o assunto, né, fica para nós refletirmos ainda mais, relermos todas essas passagens, esses textos, né, e que nós possamos caminhar aí na senda do perdão, sendo benevolentes, indulgentes e querendo ajudar, mas não necessariamente exteriorizando atitudes, palavras que na verdade nada mais são do que, como ele disse aqui, né? Cadê? Cadê? Exteriorização, né, superficial, não exteriorizando, né, o que pode ser uma atitude falsa até, né? Isso, no mínimo, superficial. Então, que Jesus nos abençoe, que Deus nos abençoe, que eles permitam que nós encerremos a nossa pregação de hoje e que nós tenhamos um final de sábado, um domingo, uma semana aí de exercício, de esforço no caminho do perdão sincero, verdadeiro, a exemplo do nosso Mestre e Senhor, Jesus Cristo. Então, muito obrigado pela atenção, pela audiência e uma boa noite, que Deus nos abençoe a todos.